Muito bem. Aguiar, prontidão. Fabrício, doutor Fernando. Então, vamos começando a início aí, e o pessoal vai entrando aí depois na nossas lives, né? Nesse ciclo de debates. E aí, assim que o pessoal vai entrando e vão se inteirando aí. Deixar só claro, grande Aguiar, Fabrício, o doutor Fernando Borges, assim como a sua agenda, e aí a questão da sua disponibilidade sempre atender a todo o público, né, doutor Fernando? Às 20 horas ele vai ter um compromisso aí, que ele já tinha informado para a gente, e recepcionar todo mundo aí, tá bom? Vamos dar início, então, ao ciclo de debate. Prazer, eu sou o Cirino, para quem não me conhece. Vai fazer hoje, hein? Trabalho na área da advocacia, especializando na questão do trânsito também. Não tanto fazer em casa, enviar por Hoje, e nós vamos estar iniciando aí o nosso ciclo de debate voltado para a mobilidade urbana, né? Na oportunidade, então, vamos dividir em blocos esse nosso ciclo de debate. E o primeiro deles é a apresentação de cada um de vossas senhorias, e depois dão segmentos aí um ciclo de debate. Eu vou começar aí com o grande Fernando Borges, mas antes de começar com ele, eu peço, por favor, que os demais aí participantes, quem ainda não tiver ativado o mudo, por favor, ative, porque é para não dar interferência aqui no ciclo de debate, tá bom? Agradeço a participação de todos aí e vou começar aí com o doutor Fernando Borges. Pode ficar à vontade aí, Fernando, doutor, dizer quem é você, com que trabalha. Fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Muito obrigado, doutor Cirino, pela deferência, pelo convite, demais presentes. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. A gente sempre procura trabalhar em conjunto nas comissões de trânsito e de transporte da OAB, lembrando o nosso saudoso colega que se foi, doutor Marcos, que tomou muitas vezes essa iniciativa e que foi muito proveitoso e continua sendo. Nós, da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, temos muito interesse em dialogar com os senhores, porque mobilidade urbana envolve a todos. Então, isso é muito bom. Então, em nome da comissão, agradeço. Também advogo para o sistema de transporte coletivo, de modo que é muito importante esse diálogo com todos os atores aí da mobilidade urbana, e nos colocamos à disposição. Muito bem, obrigado, doutor Fernando. É um prazer tê-lo aqui mesmo nesse ciclo de debate. Vou passar aí o nosso convidado também, Paulo Aguiar. Seja bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito legal poder ter esse espaço para falar de mobilidade urbana, mas principalmente falar de mobilidade ativa, né? Quando a gente fala de mobilidade, às vezes a gente esquece que a bicicleta ou o caminhar também fazem parte, né? Também são atores, né? E devem ser contemplados em todas as políticas públicas. Então, te agradeço aí pelo convite e espero, como você falou ainda há pouco, né, aprender bastante com o tema. Aqui em Manaus a gente tem uma ONG, né? Eu acho que tem pessoas aí que não são daqui de Manaus. Então, eu faço parte do Pedala Manaus, que é um coletivo que trabalha de forma voluntária, sem fins lucrativos. E o nosso principal objetivo é estimular o uso da bicicleta como meio de transporte, trabalhando em 3 eixos de atuação, seja em políticas públicas, né? Então a gente faz muito advocacy aqui em Manaus, então a gente procura discutir junto ao poder público, seja a esfera municipal ou estadual, políticas públicas voltadas para a bicicleta. A gente também desenvolve algumas ações sociais, principalmente na periferia de Manaus, com recuperação de bicicletas, doação de bicicletas, enfim. Agora, na pandemia, a gente fez muitas ações com os entregadores, né, que tiveram um papel fundamental durante esse período de quarentena. E a gente tem um eixo também que é o desenvolvimento da cultura comunitária da bicicleta, onde a gente faz pesquisas, contagens, campanha de sensibilização
nas garagens dos ônibus, né, mostrando para os motoristas de ônibus que nós devemos ser parceiros nessa empreitada, a gente não pode ser inimigo no trânsito, então um complementa o outro. A gente faz palestras em empresas, enfim, uma série de ações todas voltadas principalmente para o público não ciclistas, né, para que eles possam entender qual o papel da bicicleta e qual que é a importância dela, né, quais os benefícios que a bicicleta tem. E principalmente agora, nesse momento de pós-pandemia, que ela se torna extremamente relevante. Então, obrigado mais uma vez e podem contar comigo aí para essas contribuições. Nós que agradecemos, grande Paulo Guiar. Só reforçando aí, que a gente bota até aqui no chat de bate-papo, o Instagram de vocês é Pedala Manaus, né? Pessoal, nós temos público aqui, verdade, do Rio Grande do Sul, pessoal Ceará, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. E aí, pessoal, conhecer um pouco aí qual é Exato. o Instagram. Todas as nossas redes sociais são Pedala Manaus. Twitter é @Pedala Manaus, Instagram é @Pedala Manaus, Facebook é Pedala Manaus, o nosso site é pedalamanaus.org, o nosso canal no YouTube é Pedala Manaus também, então estamos presentes em todas as redes. Excelente, excelente. Eu passo para o nosso convidado também, o grande Fabrício. A bola está com você, meu amigo. Pode se apresentar aí para a gente? Muito boa noite a todos. Eu sou o Fabrício Medeiros, instrutor de trânsito. No momento, estou afastado das atividades por opção para poder tocar alguns outros projetos. E me especializei, me aprofundei nos estudos de sinalização de trânsito. É um assunto aí até pouco falado, um assunto de suma importância para todos nós, quer pedestres, condutores, né? E vejo que muitos órgãos têm tratado com desleixo esse tema, né? Os erros em sinalização são frequentes, né? São grotescos, enfim. Então eu resolvi trabalhar ativamente nessa área aí, os erros para que a gente aprenda a fazer o correto em cima daquilo que a gente observa que não está, né? Então, hoje eu curso Planejamento e Gestão de Trânsito, uma pós-graduação, além da minha graduação em Gestão Financeira, e estou sempre aprimorando esse conhecimento, principalmente na parte de sinalização, para ajudar aí a galera também a prestar mais atenção nesse assunto, aprender e poder aprimorar aí, principalmente aqueles que trabalham na parte executiva, né? Não só quem leciona sobre sinalização, para poder ensinar, explicar melhor, mas também aqueles que vão aplicar a sinalização lá na prática, né? Muito importante que, principalmente, os princípios da sinalização de trânsito sejam atendidos, sobretudo o da legalidade, né? Quer seja na escolha do sinal correto, né? A legalidade em relação a... Acho que tem alguém com mudo aí não ativado. Em relação também à manutenção da sinalização, o posicionamento, enfim, tudo isso aí que é de tão importante relevância e a gente vê, na maioria das vezes, aí que os órgãos de trânsito não têm atendido o disposto. Então, eu agradeço bastante pelo convite, né, e estou aí à disposição para a gente fazer esse debate bacana. Obrigado mesmo, grande Fabrício, pela sua participação. Vejo que aqui o nosso amigo Ranieri está entrando também já, está presente aí. Ele é um dos grandes mentores aí nessa ajuda, dessa nosso mês da advocacia, e de forma brilhante aí o Ranieri conseguiu captar boa parte aí de todos vocês, né? E a gente fica muito feliz para passar esse feedback para todos vocês. Ranieri, está me ouvindo? Doutor, boa noite. Estou aqui numa reunião, infelizmente não vou poder participar diretamente, mas eu estou acompanhando aqui. Agradeço a participação, meu amigo. Então, em nome do nosso dois presidentes, né, doutor Choia, que é o presidente da OAB Amazonas, e em nome também do nosso presidente da Comissão de Trânsito,
eu dou aberto aí a nosso ciclo de debate voltado para a mobilidade urbana. Vou aproveitar a oportunidade aí, só para quem está entrando agora, informar que o nosso querido Dr. Fernando Borges, que é um dos palestrantes, ele, com a sua agenda, ele precisa sempre tem a sua disponibilidade e tenta ajudar o máximo de pessoas. Então, ele tem um compromisso aí às 20 horas, em razão aí. Então, eu vou começar com ele esse tema, né? E ele vai ter que sair, se ausentar em razão de um compromisso aí que ele também tem que assumir, tá bom? Doutor Fernando Borges, você que já labuta há muito tempo nessa área do transporte público, né? E a gente vê que é uma área que está crescendo, temos a sociedade que precisa desse transporte. E como é que fica essa questão da política pública voltada aí para o nosso transporte? Muito bem, cumprimento novamente os amigos, meu amigo Ranieri, muito obrigado novamente pelo convite também, e demais presentes. O transporte coletivo urbano, ele passa por uma crise que não é recente, né? É uma crise que já se estende há alguns anos, e isso é fruto, em grande parte, de erros cometidos de políticas públicas. Esses erros, eles remontam aí ao início dos anos 2000, onde o governo federal optou por dar incentivo fiscal a montadoras de veículos, que se concentram notadamente no ABC Paulista, mas há em outros estados também, e essas montadoras, então, tiveram a possibilidade de incrementar suas vendas de forma nunca vista antes. Não foram apenas incentivos fiscais, como a retirada do IPI, mas também houve incentivos do ponto de vista financeiro, do mercado financeiro, já que instituições financeiras passaram a financiar veículos em 60 meses, 72 meses, com juros muito baixos, né? E que viabilizou a muitas pessoas adquirir seu carro. Quero deixar claro que não sou contra o direito de ninguém de adquirir seu carro ou de ter o sonho de adquirir um carro. A questão é a política pública. E aqui invoco uma lei que não é uma lei do direito brasileiro, é uma lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. De modo que, com esse tipo de política pública implementada nos anos 2000, as cidades, os municípios não se adaptaram com a mesma velocidade, notadamente as capitais, as grandes capitais, como é o caso de Manaus, não se adaptaram na mesma velocidade em relação ao incremento e ao número de veículos individuais que passaram a ingressar no sistema de mobilidade. E o resultado é isso que nós todos estamos vendo já há algum tempo. Engarrafamentos, baixa qualidade de vida para todos, para o usuário do transporte coletivo, para o usuário do transporte individual, dificuldades também para o usuário do transporte por bicicleta, que bem lembrou aqui o nosso colega, o pedestre também foi esquecido. Enfim, voltou-se muito ao incentivo ao veículo, né, que é um bem de consumo de alto valor agregado, evidentemente gera empregos, a gente entende tudo isso, mas esqueceu-se que os municípios deveriam ter um sistema viário que comportasse esse incremento. Mas isso não ocorreu. E aí vocês já sabem, todos aqui já sabem o resultado. Tivemos aí um grande decréscimo da qualidade de vida nas cidades. Nós tivemos, ao contrário do que diz a lei, notadamente a lei da política de mobilidade urbana, que é a lei 12.587 de 2012, ao contrário do que ela diz, né? Ela diz que se deve privilegiar o transporte coletivo
em detrimento do transporte individual motorizado, e isso não ocorreu, né? Ocorreu o contrário, com prejuízo para todos, né? É importante lembrar que os Estados Unidos, a maioria do país, nos Estados Unidos, na maioria das cidades, né, elas privilegiam o transporte individual. O modelo econômico deles é de incentivo ao transporte individual. Todo mundo tem seu carro, todavia as cidades lá comportam, em sua grande maioria, esse fluxo, né, de transporte individual. Elas são feitas, planejadas para o automóvel, né? Enquanto que no Brasil isso não aconteceu. Tentou-se copiar em parte esse modelo, mas não se adaptou às cidades a isso, mesmo havendo lei, né, como é o Estatuto das Cidades também, de 2000, se não me engano. Então, o que acontece? Hoje nós estamos colhendo os frutos, os tristes frutos dessas opções equivocadas de governos, de vários governos, que também não dialogaram bem com os governos municipais. Aí entra um problema federativo, né? Nós temos uma federação, que é a União, Estados e Municípios. Não houve um diálogo entre a União, com as suas políticas públicas de mobilidade, com os municípios. Os municípios acabaram, por falta de gestão, por deficiência de gestão, por deficiência de técnica ou política, ou por falta de recursos mesmo, né? Não tendo condições de implantar um sistema viário adequado. E aí nós temos aí essa situação hoje que nos entristece a todos, né? Claro, aí veio a pandemia, que diminuiu o problema porque empobreceu as pessoas. Hoje nós vamos ver o problema diminuído, né? Os engarrafamentos que nós víamos aí antes da pandemia, claro, não estão mais acontecendo, em parte porque não há aulas, em parte porque uma parte do comércio fechou, e porque sobreveio uma crise monstruosa. As pessoas perderam seus empregos, estão sendo, ou então estão sendo, né, provisoriamente sustentadas por benefícios governamentais que uma hora vão acabar. Então, o que nós teremos pela frente é uma crise econômica muito séria, muito grave, e isso também não é motivo de alegria, evidentemente, né? Mas não podemos parar. O transporte não para, né? Ao contrário, nós teremos aí agora que buscar novas alternativas de transporte. O teletrabalho também vai influenciar nisso, talvez diminuindo um pouco o fluxo de veículos individuais, mas é uma incógnita como será o futuro agora após aí a pandemia, né? Não sabemos. Eu tive notícia agora nesse momento que acabou de ser aprovado um projeto na Câmara dos Deputados de socorro aos sistemas de transporte coletivo urbano da ordem de 4 bilhões de reais a ser repassado para os municípios, né? Isso é importante, porque as concessionárias já estavam deficitárias antes da pandemia e com a pandemia também tiveram uma queda de demanda, né? E uma necessidade de incrementar aí a questão da segurança com higienização especial, isolamento de cabine, aquisição de álcool em gel, aquisição de máscara. Então, houve aí um aumento de despesa e houve uma diminuição de receita. Então, nós precisamos de um bom transporte coletivo que seja compatível com a cidade, precisamos de um planejamento urbanístico adequado que contemple a mobilidade individual, seja por bicicleta, seja por o próprio pedestre, o cadeirante, né? Ou seja, nós precisamos e me perguntavam, né? Numa entrevista que eu dei à crítica recentemente no Jornal Impresso, mas qual seria a solução? Bom, a solução para tudo eu não sei, não tenho, né? Talvez ninguém tenha, mas uma sugestão que eu dou e para os próximos vereadores, prefeitos, né? É que se implantem, que se fortaleçam os órgãos gestores com técnicos e que se diminua a politização do setor. Por quê? Porque uma política pública, para a mobilidade urbana, ela tem que ser implantada pensando nos 30 anos futuros.
Se o prefeito entrar, se o vereador entrar pensando em inaugurar a obra que iniciar, no caso o prefeito e sua sustentação na Câmara, né, de inaugurar as obras que iniciarem, em 4 anos não se faz muita coisa, se faz muito pouca coisa em termos de mobilidade urbana. É necessário planejamento de longo prazo. É isso que nós estamos carecendo hoje. Infelizmente, não há uma preocupação em planejar. E aí o governante que entra quer inaugurar a própria obra e, claro que não se faz uma grande obra, uma grande modificação em mobilidade em 4 anos, e aí não tem como. Com agravante, né? O governante seguinte, muitas vezes, abandona a obra iniciada ou então mesmo concluída pelo governante anterior, porque não quer dar o mérito para o anterior do que fez, né? Nós temos no Manaus vários exemplos de parques abandonados, mal cuidados, né? de obras abandonadas ou mal cuidadas, simplesmente porque foram feitas por um governante que não é o atual. Então, infelizmente, essa descontinuidade administrativa causa grande prejuízo para a mobilidade urbana e é um grande desafio a ser enfrentado. Perfeito, perfeito, doutor Fernando Borges. Eu já aproveito até a sua fala na questão da mobilidade individual que nós temos, como você falou, a questão do carro. Eu já puxo aí o gancho até com Paulo Aguiar sobre essa questão, né? Nós temos a bicicleta. Nós temos hoje a bicicleta, está crescendo cada vez mais. Só que Grande Paulo é uma questão. Fui em Fortaleza, pedalei em Fortaleza, é uma coisa muito boa pedalar em Fortaleza. Aquele ventinho, pessoal aí do Nordeste sabe aquele vento bom que bate. Agora, pedalar aqui no Amazonas, aqui em Manaus, nesse sol, é outro nível, né, Grande Aguiar? Como é que fica essa questão do nosso transporte de bicicleta como meio de alternativa aí? Boa noite a todos, a todas mais uma vez, né? Então, deixa eu começar pela parte que você falou. Se você perguntar para qualquer ciclista por que ele não pedala mais, ele vai te responder que ele não usa mais a bicicleta porque ele tem medo de morrer atropelado. Não é o calor, não é a geografia da cidade de Manaus que impede as pessoas de ir para a rua. O que impede as pessoas de ir para a rua é a falta de política pública de segurança, né, de vias exclusivas para bicicleta. É isso que está faltando. A gente tem cidades que têm climas muito semelhantes a Manaus, Belém, por exemplo, e lá 17% das viagens são feitas de bicicleta. Então, o calor não é justificativa, né? E o Fernando falou um negócio muito interessante. A gente tem uma Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, uma lei que foi sancionada lá em 2012. A gente tem um Plano de Mobilidade Urbana aqui em Manaus, que foi sancionado em 2015. Ele tem 10 diretrizes, é um plano, então, ele deixa muito claro o que é para ser feito. Dessas 3 diretrizes, a primeira é investir em transporte público, a segunda é investir em transporte ativo, ou seja, quem caminha, quem bicicleta, quem usa bicicleta, e a terceira diretriz é a requalificação das calçadas. Ou seja, está muito claro o que é para ser feito. Só que, infelizmente, o poder público não faz isso. Para quem não é de Manaus, recentemente a prefeitura inaugurou uma obra que custou 68 milhões de reais, que ela diz que vai resolver o problema de mobilidade, a gente sabe que não vai resolver. E é uma obra que não estava prevista no plano de mobilidade. Então, a gente tem uma questão aí que é muito clara, que é a falta de priorização. É uma falta de ter uma visão a longo prazo, que nem o Fernando falou, para resolver os problemas de mobilidade urbana. E aí a gente traz o tema bicicleta. A bicicleta, a gente conhece todos os benefícios dela. Então, para quem pedala, melhora o condicionamento físico, o condicionamento cardiorrespiratório, né? Para a cidade, ela não emite poluentes, ela não ocupa espaço, ela não polui, enfim, é barata. E aí a gente tem uma pandemia, né? Que ela não acabou, infelizmente. E o que está acontecendo no mundo inteiro, tá? O Fernando falou dos Estados Unidos, mas tem um movimento muito grande na Europa. Assim, eu digo que é um movimento que não vai acabar. A Organização Mundial da Saúde reconheceu a bicicleta como o meio de transporte mais adequado nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Por quê?
A bicicleta, como ela não emite poluentes, ela diminui a emissão de CO2 e essa emissão diminui os problemas respiratórios, as doenças causadas pelos gases. Menos gente doente, mais leitos vazios para tratar problemas como uma pandemia e menos gasto com saúde pública. Eles perceberam também que a bicicleta favorece o distanciamento, ou seja, é uma alternativa ao transporte público, né? Que, como o Fernando falou, vai ter que ter uma série de cuidados agora para poder transportar as pessoas em segurança. Então, vários países no mundo, percebendo isso, começaram a investir maciçamente em bicicleta. Eu tenho um número aqui da França, que é um número assim absurdo. Eles vão investir 13 bilhões de reais em ciclovias. É um negócio assim que não dá nem para calcular, assim, transformando aqui para o Brasil, né? O quanto daria para construir ciclovias aqui no Brasil. O governo da França está dando subsídios para os seus cidadãos de 50 euros para que eles possam consertar suas bicicletas e possam usá-las como meio de transporte. Várias outras cidades no mundo estão fazendo a intermodalidade, estão trabalhando a bicicleta como última perna, junto com o transporte público, seja metrô, ônibus, trem, enfim. A gente tem cidades redesenhando as ruas, e eu vou falar um pouco de Fortaleza, que é um exemplo agora, virou um exemplo mundial, redesenhando suas ruas para que se criem faixas, a gente chama de faixas experimentais, mas essas faixas estão virando definitivas, para que as pessoas possam deixar seu carro em casa e usar as bicicletas nessas faixas. Então, assim, é uma tendência mundial. Se você procurar bicicleta no mercado, você não encontra. A gente tem o exemplo de uma montadora aqui em Manaus, que ela trabalha com um estoque de 100 mil bicicletas. Ela tem só 10 mil bicicletas em estoque, então eles estão preocupadíssimos com o desabastecimento. Os fornecedores na China não conseguem atender todo mundo. E é uma coisa muito positiva, né, para quem anda de bicicleta. Só que a gente precisa ter uma política pública adequada para isso, que é uma coisa que a gente não existe, principalmente em Manaus, tá? Você, quando constrói uma ciclovia aqui, se constrói uma ciclovia que não é conectada, não tem funcionalidade, não tem uma arborização, o acesso é complicado, ela acaba se tornando uma obra sem função alguma, que acaba caindo no desuso. Bem diferente do que vem fazendo Fortaleza. Então, Fortaleza hoje é considerada a cidade mais ciclável do Brasil. Eu acho que ela tem uns 4 sistemas de bicicletas compartilhadas, ela tem integração do cartão cidadão com o ônibus e com a bicicleta, tem calçada, ela está trabalhando uma proposta de visão zero, que é para reduzir o número de mortes no trânsito, então as ruas estão mais calmas, isso faz com que as pessoas convivam mais, isso faz com que os gastos com saúde pública diminuam, e essa grana que sobra pode ser investida em saneamento básico, pode ser investida em educação, pode ser investido em uma série de outras coisas. Então, a gente precisa que a mobilidade urbana ela seja olhada num contexto maior, né? Ela tem que ela tem que pensar na acessibilidade. Então, assim, ela tem que pensar de formas que as pessoas possam acessar a cidade. A gente tem problemas em Manaus de grandes conjuntos habitacionais no limite da cidade, e essas pessoas que moram ali não têm transporte, não têm escola, não têm saúde, não têm lazer. A gente tem que pensar em intermodalidade. Então, assim, para uma cidade espraiada como Manaus, a bicicleta sozinha não vai resolver, então é importantíssimo que ela seja conectada com outros meios de transporte, seja os ônibus ou seja até mesmo um transporte hidroviário, que aqui em Manaus é uma possibilidade. E a gente tem um outro tripé, o último tripé, que é a questão da conectividade. A mobilidade urbana ela tem que permitir essa conexão das pessoas com a cidade. Enquanto isso não tiver feito, a gente vai continuar tendo problemas sociais gerados por conta desse distanciamento, a gente vai ter problemas sociais causados por uma falta de um transporte público adequado, econômico, seguro. A gente pode ter problemas sociais ou até econômicos por falta de incentivo ao uso do transporte ativo. A gente vai ter problemas, como a gente já está tendo em Manaus, de congestionamentos diários por conta desse erro de priorização. Se investe muito mais no transporte individual motorizado e a gente sabe que as vias, o espaço urbano ele é finito, né? Vai ter uma hora que não vai dar mais para abrir rua, fazer viaduto e tudo mais, né? Então, tem que se pensar em conectividade, acessibilidade e intermodalidade. Então, eu acho que esse aí é uma solução para esse nosso problema de mobilidade urbana e que seja tratado com técnicos. O Fernando trouxe de uma forma muito, muito inteligente. Enquanto a gente tiver políticos
nos cargos de secretários, nos cargos de diretores dos órgãos das secretarias, a coisa talvez não ande da melhor forma. A gente precisa de técnicos e técnicos que tenham a responsabilidade de fazer e fazer bem feito. Eu até aí, aproveito aí a palavra tanto do você, Aguiar, como do Fernando. Essa questão que nós tivemos, a previsão legal, né? Que é a Lei 12.587, que foi criada, que é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, para os nossos participantes aí que não saibam. Nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587 de 2012. Aí estamos falando aqui de transporte público, bicicleta. Aí nós temos uma regulamentação, né? A própria Lei 12.587, ela trouxe que infraestrutura de mobilidade urbana está ligada à sinalização viária e trânsito. E aí o Fabrício, que é o doutor da sinalização aí, pode até dizer aí, o artigo 88 do Código de Trânsito, ele diz que as vias só podem estar liberadas, né, quando tiver devidamente sinalizada. Pergunto, grande Fabrício, como é que está aí nessa questão? Porque, como aqui o Aguiar falou, nós temos as faixas, pinturas, nós temos aí, como o doutor Fernando Borges falou, a faixa exclusiva para ônibus. Como é que está essa nossa questão da sinalização de trânsito? Bom, vou falar aqui para o município que eu resido hoje, que é Itajaí, no estado de Santa Catarina. A malha cicloviária aqui ela tem sido bastante ampliada, né? Esse é um ponto bastante positivo desse governo municipal aqui atual. Tem se diminuído as vagas de estacionamento para priorizar o transporte por bicicletas. Isso aí, pelo visto, tem sido bastante bacana. Em relação à sinalização, eles já pegam e fazem diretamente. Diferente do meu município natal, inclusive eu vou visitar na próxima sexta-feira, lá no estado do Rio, que tem feito esse sistema de primeiro a sinalização provisória para depois transformar a ciclovia ou ciclofaixa de forma definitiva. Particularmente, sou bastante contra essa forma provisória, né? Porque isso aí, primeiro, quando você está lá provisório, você vai autuar alguém, se desrespeitar ali, se circular indevidamente pelo aquele espaço, né? Não autuando, né? O condutor que já é malaco, lá doido para cometer uma infração. Se houver algum conflito aí, e aí? Quem que vai responder? Então, eu sou totalmente contra essa parte aí de primeiro fazer provisório. A questão é simples. Instalou, fez bonitinho, não deu certo, desfaz. Esse é o procedimento mais adequado. Sinalização provisória aí, para esse caso, não vejo com bons olhos, né? E fora que muitos locais têm instalação de tachões de cores erradas, né? Isso aí atrapalha, né, a percepção tanto dos condutores quanto dos próprios ciclistas, né? Espaços não tão adequados ali, segundo o volume 4 lá do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, que define a largura que a ciclofaixa tem. Vejo muitas ciclofaixas sendo interceptadas por pontos de paradas de ônibus, quando o manual, o Denatran lançou um caderno para sinalização cicloviária junto com a implantação do VLT, né? O manual, um caderno manual que trata desses dois temas, e lá indica que essa passagem, essa interceptação não aconteça, né? O desvio da ciclofaixa ou ciclovia tem que acontecer por trás do ponto de parada. Então, são critérios aí bastante importantes que os municípios, embora tenham progressivamente ampliado sua malha cicloviária, não têm prestado tanta atenção aí na forma, né? Porque fazer é bom, mas fazer bem feito é crucial para que dê certo e que estimule, porque muitas pessoas deixam de andar de bicicleta, né? Porque não confiam na sinalização, se sentem ameaçados pelos outros veículos. E aí vou só abrir um parênteses aqui.
que os condutores de veículos automotores não respeitam tanto os ciclistas como nós gostaríamos, é fato. Mas o ciclista tem sido educado? Tem sido educado para realmente estar sempre na ciclofaixa, ciclovia, quando presente essa? Aqui eu vejo, o pessoal tem a ciclofaixa, ciclovia, está em cima da calçada, está andando na pista de rolamento junto com os outros veículos. E você vê que o camarada não pegou aquilo ali por um trechinho que ele já quer ir para aquele lado da rua. Não, ele vai em pedação. Tem sido aí explicado para os ciclistas que eles precisam de uma sinalização luminosa na bicicleta quando eles forem pedalar ao anoitecer. Então, você implantar uma coisa e deixar a outra deficitária, a gente não absorve aquele resultado que se poderia alcançar se fizesse tudo junto. A sinalização é importante, o estímulo financeiro para se adquirir bicicleta, nossa, é ótimo, adquirir ou fazer o reparo. Mas a educação do ciclista, ela tem acompanhado todas essas modificações? É isso aí que eu fico preocupado. Muita gente sem qualquer noção de legislação de trânsito, de sinalização, porque os ciclistas furam um semáforo próprio para o ciclista direto, muito frequente. Então, precisa, sim, educar o ciclista também. O meu primeiro contato com legislação de trânsito, sabe como foi? Quando minha mãe comprou uma bicicleta, e foi uma bicicleta nova, acho que foi minha terceira bicicleta, e junto com essa bicicleta veio um manualzinho do comportamento do ciclista, dizendo que o ciclista ele precisa sinalizar quando ele vai fazer uma manobra, dizendo dos equipamentos obrigatórios, retrovisor, capacete não é obrigatório, é recomendável, as luzes dianteira, traseira, na roda, nos pedais, e a minha bicicleta, ainda bem que minha mãe ainda teve a atenção de comprar, e eu era adolescente, pré-adolescente na época, e equipou ela com tudo isso. Falei, mãe, preciso disso tudo. Ah, não, meu, vai lá e compra. Então, ele foi lá e colocou tudo. Enfim, a sinalização é importante, o estímulo é importante, mas a educação ao ciclista também tem sido largada aí de mão, e eu vejo como uma parte fundamental aí para que isso tudo dê certo. E, fazendo isso tudo, tem tudo para reduzir não só o fluxo e, por consequência, o engarrafamento, como também questão ambiental aí, a redução da emissão de poluentes. Perfeito aí, grande Fabrício. Agradeço aí. O Fabrício é bem mais novo que a gente. Eu, quando eu ganhei minha bicicleta, não tinha nada de equipamento. Se caía, se ralava todo e não tinha essa questão toda de que hoje está muito melhor, A criança, desde criança, já recebe aí a orientação de usar o equipamento de segurança e tal. Na época, a gente não tinha isso. Mas o Fabrício é bem mais novo que eu. Não faz muito tempo também, Não faz muito tempo. Eu me lembro que as bicicletas, quando nós comprávamos, ela não vinha com aquelas rodinhas atrás, Você tinha que aprender, aí depois de um tempo que vendia fora a parte, Aí depois de um tempo que as empresas começaram a colocar as rodinhas, Até pelo tempo que daqui a pouco vou aproveitar que o doutor Fernando vai estar em reunião. Doutor Fernando, como o Fabrício falou, a questão da sinalização, a questão das faixas, é vantajoso para o sistema viário de transporte público essa questão de faixas exclusivas? Hoje, aqui não sei quem puder aí, os nossos outros participantes aí, quiserem colocar no bate-papo falando. Aqui em Manaus nós temos só uma rua que é a Constantino Neri, que está com faixa exclusiva, Exatamente. Isso é uma demanda antiga, da população e das empresas prestadoras de serviço. Por quê? Porque o ganho de velocidade com as faixas exclusivas ou semi-exclusivas é imenso. É imenso. Nós poderemos sair de uma velocidade média de 15 km por hora, 20 no máximo, podemos ir para 40, 50,
como ocorre em Curitiba, né, que implantou o modelo na década de 70. Então, o que acontece? Isso privilegia o trabalhador mais pobre, a população mais humilde, porque você cria corredores que se chama também lá em Curitiba, chamam de metrô de superfície, né, ou sistema expresso, aí mudou o nome para BRT, mas é mais ou menos a mesma coisa, são poucas diferenças. A ideia é termos uma via expressa para ônibus. E nessa via expressa para ônibus, o ônibus, ele aqui o Fabrício deve conhecer muito bem, o ônibus ele tem um equipamento sincronizado com o semáforo, de modo que quando o ônibus está se aproximando, o semáforo fecha para os carros da pista transversal, né? Dando prioridade para o ônibus. Então, o ônibus não para, né? Ele para muito pouco. E isso faz com que ele tenha uma velocidade muito maior, né? E isso gera uma satisfação imensa para o usuário, porque o usuário consegue fazer grandes trechos, né, nesse sistema de vias troncais, que se chamam, são as vias principais, ele consegue percorrer grandes trechos em menos tempo. E ficando menos tempo no trânsito, ele tem mais tempo para fazer outras coisas, melhora a qualidade de vida dele, né? E como eu disse, é a população mais carente, é o trabalhador, é o ambulante, é o autônomo que está ali. Então, é absolutamente fundamental que nós tenhamos investimento em vias exclusivas ou semi-exclusivas, ou seja, prioritárias para o ônibus, porque o ônibus ele leva mais gente e isso reduz a poluição, né? Ele também leva a população mais carente, como eu disse, mas infelizmente não é o que ocorre. Tenta-se fazer isso, como acaba gerando, por falta de planejamento, por uma série de problemas, gera inconvenientes para quem tem o carro individual, logicamente, e carro individual não pode disputar espaço com ônibus articulado ou biarticulado, que chegam a levar 300 pessoas, né? Um carro biarticulado ele custa quase 2 milhões de reais e leva quase 300 pessoas, então é um alto investimento. Ele roda, ele é turbinado, ele roda, ele é pesado, ele tem que ter uma via concretada para rodar, né? Então é um veículo maravilhoso, as pessoas adoram esse carro lá em Curitiba, e só que precisa ter estrutura. Se você for dividir espaço com um carro particular, um trânsito normal, esse carro não suporta, porque ele é um carro que ele requer, o sistema dele é muito sofisticado, e requer uma velocidade maior. Esse para e anda, né? Essa coisa de engarrafamento, esse tipo de carro não suporta, né? Tanto aqui em Manaus também nós temos os articulados, que tem um custo de manutenção altíssimo, ele chega a consumir 1 litro de diesel por quilômetro, 1,20, né? Ou seja, ele acaba consumindo muito porque não tem velocidade, né? Todo mundo sabe que o carro, quanto mais devagar andar no trânsito urbano, mais ele gasta. Isso vale para o ônibus também. Então, infelizmente, essa falta de prioridade para o ônibus, ele gera esses problemas e inviabiliza aí um conforto maior para a população, mas, repito, isso depende de planejamento de longo prazo. É verdade. Eu vou pedir licença, presidente. Então, já concluindo, agradeço a oportunidade, como eu disse, tenho que sair mais cedo, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa audiência seleta, especialistas aí com quem já tivemos o prazer de debater, e a OAB está à disposição aí para tratar do assunto, sempre que for chamado, nós iremos, né? Nossa comissão está à disposição. Tá certo? Muito obrigado, parabéns pela iniciativa dos colegas aí da Comissão de Trânsito e também aos demais palestrantes, aí fica aí o meu agradecimento e as minhas homenagens. Grande abraço a todos. Obrigado, doutor Fernando, até pela sua disponibilidade aí na nossa correria do dia a dia, que nós sabemos. E até a próxima aí, a Comissão de Trânsito também da OAB sempre está de portas abertas e a parceria, tenho certeza que sempre estará certa. Obrigado. Com certeza. Até a próxima, doutor Fernando. Bom trabalho aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Eu já faço aqui o link, né, com o nosso amigo Paulo Aguiar, que é o... Grande Paulo, o Fabrício, ele colocou um ponto muito importante. Nós sabemos que investimento é uma coisa, gasto é uma coisa, investimento é outra, né?
E quando a gente fala em bicicleta, você investir na questão de sinalização dos equipamentos obrigatórios, que veio até previsto no Código de Trânsito, no artigo 105, ele trouxe essa questão de alguns rolos obrigatórios de equipamento de trânsito. Só que nós estamos agora num período até de pandemia. Como é que está essa acessibilidade desses equipamentos obrigatórios, como campainha, como retrovisores, né, que deveriam utilizar do lado esquerdo, a parte de iluminação? Então, eu queria começar, eu peguei alguns pontos da fala do Fabrício, que assim, eu concordo com ele quando a gente fala de educação, tá? Na Europa, desde criança, as pessoas, desde pequeno, né, as pessoas são orientadas a trabalhar a civilidade, trabalhar uma questão de viverem em sociedade. Então, pra você ter uma ideia lá, quando o moleque faz 12 anos, ele tem que fazer um teste para ver se ele aprendeu a viver em sociedade. Então, lá, desde pequeno, o tema trânsito, principalmente o tema bicicleta, faz parte das escolas. Na Alemanha, para você ter uma ideia, não se pode matricular crianças que moram num raio maior de 5 quilômetros da escola, que é para que eles possam ir de bicicleta, que eles possam ir caminhando e tudo mais. Então, essa questão, ela a matéria trânsito, e aí inclui tudo, inclusive bicicleta, ela deveria ser um tema transversal, né? Ela deveria estar, inclusive, não só transversal, deveria ser um tema obrigatório, né? Para que desde pequeno a gente possa entender como funciona todos esses agentes, né? Então, eu concordo contigo nesse ponto. Só que tem um ponto que eu não concordo com você quando você fala que a responsabilidade é do ciclista. Está lá no Código de Trânsito dizendo que o maior protege o menor. Então, mesmo que o ciclista esteja errado numa contramão, furando um sinal vermelho, andando numa calçada, porque às vezes não tem a ciclovia, é mais seguro ali para a calçada. Eu mesmo, como ciclista, faço isso. Aqui em Manaus a gente não tem ciclovias, então e a velocidade das vias aqui é muito alta. 60 km por hora aqui mata. E os caras não respeitam a velocidade regulamentar. Então, quando eu estou numa via dessa, onde os caras andam a 80 por hora, eu vou na calçada. E eu dou prioridade para o pedestre. Então, eu tenho essa consciência. Então, essa questão tem que ser muito bem tratada, porque assim, o maior responsável pela segurança do ciclista ainda o principal item de segurança, né, do ciclista, ainda é a atenção redobrada do motorista. Então, isso tem que estar muito claro para todos os agentes. E quando a gente fala de itens obrigatórios, a gente tem que pensar numa coisa. Agora, com a pandemia, que a renda de todo mundo achatou, a pessoa vai comprar uma bicicleta de R$200. Será que ela vai ter grana para comprar um super, ultra, mega refletor que custa R$200? Ou ela vai usar o refletor que vem na bicicleta, né, que é obrigatório na bicicleta? Então, a bicicleta já vem com o refletor, já vem com a campainha. Se ele não tiver a campainha, ele pode usar um apito. O espelho retrovisor é uma coisa que ninguém usa, porque o ciclista, que é ciclista, não fica olhando no retrovisor, a gente olha para o lado para ver se o carro vem atrás da gente. Inclusive, tem uma regulamentação, tem uma discussão no CONTRAN sobre a abolição do espelho retrovisor, porque é algo que não tem utilidade. Os espelhos retrovisores que vêm nas bicicletas, eles não servem para nada. Você tem que comprar um espelho retrovisor para funcionar, ele custa mais de R$100. Isso pesa no bolso do cidadão comum. Então, assim, a gente tem que entender toda essa dinâmica para poder exigir do ciclista algumas coisas. E quando você falou das ciclofaixas temporárias, por que eles estão fazendo temporárias? Porque é caro implantar uma ciclovia definitiva. Uma ciclofaixa definitiva custa, no mínimo, uns R$300 mil o quilômetro. Imagina se fizerem errado. Olha quanto de grana vai ser jogado fora. Então, as cidades estão investindo nas temporárias, nas experimentais, nas provisórias, justamente para isso. Se der certo, se torna definitiva. Se não der, refaz. Ou acabou a pandemia, não precisa mais dela, se tira, se suprime. Então, as cidades estão pensando dessa forma, até mesmo por uma questão de economia, né? de recurso, de economia do recurso do dinheiro público. E a questão da sinalização, tem as regras, né? As orientações estão muito bem claras lá no CONTRAN. Se você pega o manual do CONTRAN, está tudo muito claro lá. Então, assim, é uma responsabilidade dos municípios poderem fazer aquele negócio lá da forma certa. Vou dar um exemplo aqui de Manaus. Acabaram de pintar uma ciclofaixa recreativa numa avenida que a velocidade nunca é menos de 80 km por hora. E a prefeitura foi lá e não sinalizou horizontalmente, não sinalizou que ali é uma área de circulação de ciclistas, não reduziu a velocidade da via.
Então, assim, não dá para a gente transferir toda essa responsabilidade para o ciclista, né? O poder público tem uma responsabilidade de fazer a sinalização de forma correta, o poder público tem uma responsabilidade de dar condições adequadas para que o cidadão possa comprar os seus itens, né, em um preço acessível. Não sei se vocês sabem, mas uma bicicleta tem uma carga de imposto que é o dobro de um carro. Isso é um absurdo. Então, assim, a gente não tem políticas de incentivo à compra de bicicleta, mas a gente tem de carro. Né? Então, e o Brasil é um dos países que mais tem bicicleta no mundo. A frota de bicicleta no Brasil é maior que de carro. Né? Por baixo, a gente estima 70 milhões de bicicletas aqui no Brasil. Então, a gente tem que entender todo um contexto, né, antes da gente transferir a responsabilidade para um ou para outro. Então, assim, o ciclista tem que andar com os equipamentos? Tem. Capacete não é obrigatório, é recomendado. Mas um capacete bom, que pode salvar uma cabeça, não custa menos de R$300. Então, como é que a gente vai resolver esse negócio? O ciclista vai deixar... É um equipamento ainda que não está assim, acessível ao ciclista. Né? Então, temos aí todas as campanhas, como você falou, o capacete, são coisas que ainda não está acessível, não tem políticas públicas para incentivo, para reduzir o custo desses produtos, né? Não tem, não tem. E assim, vou te falar bem francamente, se um carro me atropelar a 30 por hora e eu tiver de capacete, talvez eu viva, né? Minha cabeça vai ficar inteira. Mas se um carro me atropelar a 60, 70 por hora, não vai ter capacete no mundo que vai salvar a minha vida. Então é muito errado quando a gente ouve assim, porra, o cara estava sem capacete. Cara, não é o capacete que vai garantir a segurança dele. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas que eduquem o ciclista, né? Isso tem que ser, eu concordo, eles têm que ser orientados. Tem muito ciclista que é imprudente no trânsito. Eu acho que a sociedade civil organizada ela procura fazer esse trabalho, mas não é um trabalho muito abrangente, até mesmo por conta das limitações. Isso é um trabalho que deveria vir do poder público, com campanhas maciças, para falar sobre o uso da bicicleta, enfim, sobre o cuidado que o motorista tem que ter com o ciclista. E tem que se pensar em política pública mesmo para fazer com que as pessoas tenham acesso à bicicleta e aos seus itens de segurança. Outro dia, a parte aqui falando de educação, de trânsito, né? Essa questão até mesmo de não flexibilizar nem para condutor, nem para todos que participam aí com os veículos, utilizam os veículos. Estou falando só para carro, como bicicleta, ônibus, e conduz os veículos, não ter essa questão, ter um comportamento correto, né? Eu vou até aproveitar aqui, grande Fabrício, o nosso participante aí, o Hélio Tomás, fez uma pergunta aqui, colocou no nosso chat de bate-papo aqui, sobre a sinalização de trânsito. Quais são os principais erros praticados pelos órgãos gestores? Existe alguma mudança no tema previsto da PL 3267? São duas perguntas praticamente, né? A primeira é quais os principais erros dos órgãos gestores e a outra é sobre a PL. Porque nós temos aí, como até o Aguiar estava falando agora, alguns erros praticados. Mas qual é os erros que você, na área, especialista aí na área de sinalização, observa? Só para pontuar aqui o que o Aguiar falou, acho que eu talvez tenha me expressado mal. Não transfira a responsabilidade para o ciclista, não. Né? Tenho certeza aí que todos nós vamos concordar que o motorista, sim, é o responsável pelo ciclista. Né? Só que um ciclista bem educado, ele toma mais consciência aí dos perigos que o carro pode oferecer. Né? Eu, quando eu era adolescente, eu não dirigia, logicamente, eu tinha uma visão do carro. Eu tinha aquela visão, ele está me vendo. Né? E depois que eu comecei a dirigir, já nas aulas, na autoescola, eu comecei a perceber, rapaz, não é tão fácil assim para o motorista perceber o ciclista em todas as situações. O que aconteceu? Eu, por ter noção do carro, eu comecei a me proteger muito mais na condição de ciclista. Né? Mas até então não tinha essa informação. Né? Então, se alguém não educar o ciclista, você não tem um ciclista defensivo. Né? Isso aí pode ser
crucial realmente para a segurança do ciclista. Ele entender o outro lado, entender que nem sempre o outro lado, embora seja de total responsabilidade do motorista, mas nem sempre o outro, de repente, está atento a tudo quando deveria, mas nem sempre está. Então, o ciclista ele tem o poder de se defender, muitas das vezes. Bom, vou começar aqui pela pergunta final aí, do Hélio Tomás, sobre o PL 3267. Né? O PL 3267 trouxe duas mudanças aí, propôs, né, duas mudanças aí sobre a sinalização. Primeiro, deixa eu até ler o termo aqui, é o parágrafo 5º do artigo, deixa eu ver aqui, artigo 12, né, que trata lá do que o CONTRAN deve fazer. Então tá lá, ó, parágrafo 5º vai ser incluído, né, adicionado, que o CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Isso aí ficou muito vago, né? O que são esses estímulos comportamentais? Na verdade, isso aí nem precisava ser adicionado, porque o CONTRAN já tem essa prerrogativa mesmo, de poder incluir na legislação de trânsito assuntos sobre sinalização que ele acha pertinente, que melhore a segurança viária, né? Então, acho uma adição aí inócua, né? Já que o CONTRAN ele já pode mesmo fazer isso aí. E, logicamente, entrando esse texto aí, isso precisa ser muito bem definido para que os órgãos não comecem a inovar, né? A implantar situações que não tenham uma eficácia comprovada por mero achismo, né, de um gestor ou outro, né? Segundo ponto que o PL tenta propõe uma alteração também totalmente desnecessária. Quer dizer que em local sinalizado, aí já começa o erro, com sinalização de indicação, né, se terá a direita livre no semáforo, sem que acarrete infração isso aí. Já é previsto, né, já existe lá no volume 5 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito a possibilidade de operar com direita livre, direção controlada. Então, para que vai se alterar, né, se criar mais uma coisa dentro do Código de Trânsito, sendo que os órgãos já têm total possibilidade de aplicar isso daí? Não, você pode fazer, dependendo da geometria da via, logicamente, você já pode fazer uma pequena faixa segregada justamente para conversão, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Então, não vejo qualquer sentido dessas duas mudanças aí que o PL 3267 estão propondo, né? Totalmente desnecessários. O CONTRAN pode muito bem criar essa tal sinalização aí, horizontal vertical, para melhorar os efeitos comportamentais, e a direção livre à direita e para a esquerda já é uma realidade há muito tempo, né? Bom, então vamos falar dos principais erros que eu observo aí na sinalização. Placa de parada obrigatória, onde se tenha ampla visão, né? No antigo manual de sinalização, né, resolução 599 de 82, já trazia o seguinte, que foi replicado na resolução 180, que hoje é o volume 1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, que a placa de parada obrigatória ela deve se restringir a ser implantada em locais onde a parada seja realmente necessária. Onde a intervisibilidade, né, a visão entre um veículo e outro for boa, né, e lá nesse manual de sinalização ele já previu o seguinte, né, que se a redução de velocidade não for menor do que 15 km por hora, não se deve aplicar o sinal R1 de parada obrigatória. E sim o R2, se for para alterar a norma ou para reforçar, né, que é a de ideia preferência. Então, eu vejo muito isso. Aqui, eu até entrei com um pedido aqui no órgão de trânsito, eles me atenderam, né, em todas as rotatórias aqui, eu chegava na rotatória e tinha placa de parada obrigatória. E ninguém parava. Eu não parava, os outros condutores não paravam, nem eles mesmos não paravam, porque não tem necessidade. Você chega numa rotatória, você olhou para ela, você tem uma ampla visão, você viu que não tem veículo rotacionando. Para que você vai parar, levar a velocidade do seu veículo a zero? Não tem qualquer necessidade.
e ali você piorava uma infração de uma coisa que não tinha necessidade alguma. A infração de você deixar de dar preferência a quem está circulando na rotatória é grave e, diante da parada obrigatória, se tornaria gravíssima, né? Então, esse é um dos principais, né? Não só em rotatórias, mas em diversos outros locais. Aí não se aplica onde se tem terrenos baldios, onde ainda não tem construção, porque de uma hora para outra pode alguém vir e fechar o terreno, e aí a sinalização vai estar defasada, né? Nesses casos aí se aplica a parada obrigatória ainda assim, né? Em locais onde possa haver uma construção, né? Mas em locais onde isso não há possibilidade, a parada obrigatória é totalmente desnecessária. Um outro erro muito frequente, a linha de retenção antes do semáforo, né? O volume 5 lá diz que a linha de retenção do semáforo em coluna, aquele colocado do ladinho assim, deve ter uma distância mínima de 4,5 metros. Até aí, beleza. Mas do semáforo suspenso, a distância mínima é 13 metros. Né? Acredito que, na grande maioria dos municípios, aí, se não todos, você chega debaixo do semáforo, se você for o primeiro e parar bem juntinho ali a linha de retenção, você só enxerga o semáforo lá de cima se você fizer isso aqui. Ó. Né? Ou seja, é um erro que atrapalha e acaba confrontando, né, uma das diretrizes lá dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que é gerar conforto aos condutores, né? Além de segurança e demais itens lá previstos, né, bem no comecinho do Código de Trânsito, o conforto é um deles, né? Lombadas, né? Aqui parece que eles colocam whey protein no asfalto da lombada, que a lombada fica gigante, enorme, né? Então, 8 a 10 centímetros, né? A lombada tipo A, que deve ter 3,70 metros de comprimento. Qual a lombada aí que está nesses parâmetros? São raras, né? Espécie rara criada em cativeiro, essas lombadas aí que estão certinhas, né? Placa de regulamentação restabelecendo velocidade depois de um posto de fiscalização, depois da própria lombada, né? Que deve ser a lombada mais usada aí, né? A tipo 2 tem casos bem específicos. Mas a lombada que a gente deve mais ver aí, em 99% dos casos, a lombada tipo A, ela é para reduzir para 30 por hora, assim como as faixas de travessia elevadas, 30 por hora também, a rampa das faixas. Ou seja, isso aí vai gerando, a longo prazo, custos de manutenção nos veículos que nem todo mundo pode arcar. Né? Então, vai deteriorando a frota de veículos, né? Não é só buraco que estraga o veículo, é uma lombada mal feita, né? Lombadas quadradas, rampas de faixa elevada, enfim, são coisas aí que atrapalham demais, até na fluidez, né? A lombada para reduzir para 30, você passa a 15 e ainda sente desconforto de passar numa lombada dessa. Então, outra coisa, placa proibido parar e estacionar em um local com baixo volume de veículo, né? Os órgãos querem organizar um estacionamento, ótimo, né? De um lado só de uma rua, que de repente não tem uma largura suficiente, beleza. Mas por que do outro lado está proibindo também a parada, se não tem um fluxo suficiente? Então, outra coisa, tinta preta para apagar a sinalização que não se deseja mais, isso é proibido. Né? A sinalização, ou você encobre ela totalmente, inclusive usando a mesma cor. Se você for, por exemplo, mudar o sentido da via, você tem que remover toda a sinalização. Vamos supor que era mão dupla, né? Você remove toda a sinalização amarela e depois pinta com de branco. Não pode pintar a branca por cima da amarela, nem isso não é permitido. Né? Quanto mais apagar, entre aspas, pintando com tinta preta. Né? São coisas aí que atrapalham muito a vida do motorista. Eu acho que eu nunca vi essas coisas que você falou aí, Fabrício, de pintar tinta preta. Eu já vi até umas outras cores de tinta. Aqui tem. Aqui também tem, aqui em Manaus, no Amazonas, já vi bastante mesmo. Já vi uma faixa de ciclista, né? Toda pintada de preto. Você imagina, depois de um tempo, essa cor ela sai e a faixa de pedestre volta, né? Então, causa um grande transtorno aí. Agora, quer ver um tipo de erro
que traz um grande prejuízo aos cofres públicos, a cadência das linhas tracejadas. Né? O pessoal parece meio tarado do traço, né? Porque quer fazer um monte de tracinho, né? Igual que esse tracinho que a gente fala na avaliação psicológica, só que dispostos aí de forma longitudinal, né? Os traços, né, da linha tracejada, tanto a de mesmo sentido quanto a de fluxos opostos, elas têm uma cadência mínima de 1/2. Ou seja, se o traço, a linha tracejada lá, tiver 2 metros, a próxima só pode começar daqui 4 metros. Ou seja, 2 o traço, 4 o espaço entre um e outro. Né? Então, por exemplo, se em 1 quilômetro você pinta a cadência de 1 por 1, você pintou meio quilômetro, ao invés de pintar 333 metros, se tivesse utilizado a cadência mínima de 1 por 2. Né? Então, isso aí é tinta desperdiçada, né? E a tinta de pintura viária é caríssima, né? Você tem que colocar microesferas, porque a sinalização horizontal, toda ela deve ser refletiva também. Ou seja, olha o quanto você aumenta o custo, né, de uma sinalização só por pintar mais traços do que o que deveria. Verdade. Eu até aproveito um tema que você falou aí, a questão de trabalho, manutenção, até ver com a Aguiar, aí com o meu amigo Paulo Aguiar, essa questão, né? Nós estamos hoje numa bem diferente, né? Estamos num período de pós-pandemia, estamos na pandemia, mas estamos numa situação aí bastante, vamos dizer, economicamente o país, né? A questão aí do nosso... Eu vejo muito aqui, Aguiar, não só aqui em Manaus, mas em viagem em outros estados também, é que nossos ciclistas estão aproveitando aí essa, vamos dizer, essa vibe de trabalhar com os aplicativos também, né? Estão realizando esses trabalhos junto com grandes aplicativos aí de entrega, né? E vão somando cada vez mais ciclistas nas nossas cidades, né? No nosso Brasilzão todo. Aí eu queria que você pudesse explanar um pouco essa questão do aplicativo e como o Fabrício também falou, a questão até das nossas manutenções das bicicletas, né? Pudesse falar um pouco desses dois pontos aí. Então, o número de entregadores ele aumentou muito, né? Principalmente os entregadores de aplicativos, né? Só que com isso vieram alguns problemas. Então, assim, o principal deles é a precarização do trabalho desses caras, né? Que é um trabalho que não é reconhecido, é um trabalho que é extremamente desgastante e que com a pandemia ele foi precarizado, né? Porque o cara passou a pedalar mais e a renda dele diminuiu, né? Os aplicativos eles reduziram os valores das entregas. Então, assim, a gente está percebendo que há um movimento muito grande desses entregadores partirem para a formação de cooperativas, as pessoas, claro, que vão permanecer com esse trabalho, para poder fugir dos aplicativos, tá? Porque os aplicativos eles meio que maltratam bastante quem trabalha com isso. Mas aumentou bastante o número de pessoas trabalhando com a entrega, né? Seja de comida, seja de documento, fazendo a ciclologística. A gente percebeu com a pandemia muitos varejistas fazendo a última perna com bicicleta, então isso é um negócio sensacional, né? Eu acho que é um negócio que já vinha evoluindo e agora vai ficar. A gente tem exemplos, por exemplo, do Magazine Luiza, que transformou durante a pandemia todas as suas lojas em grandes centros de distribuição. Então você faz o pedido pela internet e o pedido é direcionado para a loja mais próxima da tua casa. Em 2 horas, depois do seu pedido, o teu produto está na tua casa. Essa entrega é feita de bicicleta. Então, isso é um negócio muito, muito legal, né? Porque também gera renda, gera emprego. E a questão da manutenção das bicicletas é algo que vai acontecer, é inevitável, né? A gente teve aí um aumento de 118% na venda de bicicletas agora nesses últimos meses. Então, assim, é um mercado que está explodindo e vai ser bom para todo mundo, para quem vende bicicleta, para quem conserta a bicicleta, para quem vende bicicleta. A gente fez uma ação durante 2 meses aqui em Manaus, onde a gente deu subsídios para algumas oficinas. Então, a gente deu uma grana para essas oficinas de bairro, oficinas bem pequenas,
para que elas pudessem fazer manutenções gratuitas para a galera que faz entrega. E isso aliviou muito o lado dos caras. Então, eles perceberam que é uma demanda muito grande e essas oficinas começaram a criar pacotes, né, para esses entregadores. Então, se você criou tipo clubes de fidelidade, enfim. Então, é importantíssimo que essas bicicletas também estejam com a manutenção em dia, inclusive isso faz parte do Código de Trânsito do CTB, né, para que elas não possam ter nenhum problema, não causar nenhum tipo de acidente e possam garantir que os caras possam continuar trabalhando, né? Então, é importante, sim, olhar para esse lado da manutenção. Eu queria trazer um ponto que eu esqueci de mencionar na última fala do Fabrício. A gente, no meio da bicicleta, a gente tem um lema que fala que o feito é melhor que o perfeito. Né? A gente sabe que toda vez que vai se implantar uma infraestrutura cicloviária, dificilmente ela sai perfeita. Tem vários problemas estruturais, enfim. Mas, mesmo assim, ela atrai muito ciclista. A gente tem números de São Paulo, quando São Paulo, na gestão passada, implementou 400 quilômetros, chegou a 400 quilômetros de malha cicloviária, que o número de ciclistas dobrou, triplicou em determinadas regiões da cidade, mesmo com vários problemas apresentados. E foi um negócio tão positivo que a gestão seguinte tentou desfazer tudo aquilo que foi feito e eles não conseguiram, porque houve uma pressão popular muito grande para que elas fossem melhoradas, que elas não fossem retiradas, e eles agora estão consertando o que foi feito lá atrás, e melhor, estão ampliando a malha cicloviária de São Paulo. Então, São Paulo vai passar a ser a cidade da América Latina com a maior malha cicloviária, né? Ultrapassando aí os 530 quilômetros de malha cicloviária. Uma boa parte dela útil, funcional, e uma boa parte dela ainda com vários problemas. Mas isso não afasta o ciclista da rua, tá? Isso pelo contrário. Se o ciclista percebe que aquilo ali vai dar o mínimo de segurança para ele, ele vai usar. É impressionante. Se você oferecer infraestrutura... A grande importância é essa, né, grande Aguiar? Ela sair de um ponto e chegar a outro, né? Não parar, porque geralmente muitas das nossas estruturas se faz o caminho, mas começa e não tem fim, né? Você vai de um Exato. canto para nenhum outro, né? Ela tem que ser funcional, ela tem que ter conectividade. A gente tem um exemplo aqui em Manaus de uma ciclovia que ela começou no nada e termina no lugar nenhum. A gente fez uma contagem de ciclistas lá, de 100 ciclistas que passaram, 70 não usam a ciclovia, porque é mais seguro ele andar na pista, e isso está determinado no Código de Trânsito, mesmo tendo ciclovia, a bicicleta pode andar na rua, artigo 58. Né? E o cara não usa a ciclovia porque ela é insegura, né? Ela foi mal construída, foi mal planejada, ela está numa via de velocidade rápida, então para ele acessar a ciclovia ele tem que cruzar a via, então para ele é mais negócio ir mesmo na pista de rolamento dos carros, né, do que acessar a ciclovia. Então ela tem que ser funcional para ela ser ela tem que ser bem construída para ser funcional. Mas mesmo ela com todos os problemas, mesmo assim ela ainda atrai ciclista, tá? Mesmo assim ela ainda atrai ciclista. Agora cabe ao poder público e cabe à sociedade civil fiscalizar essas obras. Não adianta te transferir a responsabilidade toda para o governo, né, e deixar ele fazer do jeito que ele quer fazer, seja ele qual esfera, e a gente tem alguns monstros que a gente conhece. Então, eu acho que cabe à sociedade também fiscalizar, cabe ao legislativo fiscalizar, né, para que a gente tenha cada vez mais infraestrutura que sejam funcionais por parte de todo mundo. E falar em fiscalizar, geralmente, vou até fazer com o Fabrício aí, para mostrar para ele aqui uma imagem, Fabrício. Deixa eu ver se vou só abrir aqui rapidinho, para todos verem aí. Clicar aqui rapidinho. Cadê? Aqui. Vou compartilhar aqui com o pessoal. Grande Fabrício, geralmente eu coloco até algumas palestras que eu faço, até na parte de recursos aí, ensinando as pessoas. Nós temos aqui muitos operadores do direito e outros também que não são do direito, são da sociedade civil, que não trabalham muito na área de trânsito, né? É bom explicar aí para a sociedade que a nossa sinalização, no caso aí é a placa proibido estacionar, tem um termo técnico, vamos dizer, mas não é muito conhecida, mas é a R6A, né? Corrija se eu estiver errado.
ela tem uma abrangência de área para ser um perímetro aí, a interface, né, de área que ela abrange para proibir o estacionamento. Nós temos aí, eu sempre digo nos meus ciclos de palestras, explico para as pessoas que nós temos o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Nele estamos o volume 1, volume 2, que vai trabalhar sobre sinalização vertical, que é a regulamentação, que é a resolução 180, a 243, e aí vai, né? Eu queria que você pudesse aí explicar para as pessoas essa questão da abrangência que nós temos hoje das placas e fica aí a dica já para as pessoas que quando for fazer um recurso entender que a placa, a sinalização de trânsito, ela traz um leque de dimensão, né, de proibição de estacionamento, né? Certo. Só ponderar uma coisa que o Aguiar falou. O artigo 58, na verdade, ele diz exatamente o oposto, né? O ciclista ele deve usar a ciclovia e ciclofaixa. Ele só vai estar isento quando realmente não existir, logicamente, ou quando não for possível utilizar, né? Aí sim ele pode circular lá no bordo direito da via. E uma coisa que eu até tinha esquecido de falar também, Manaus está custando caros equipamentos para os ciclistas, hein? Aqui na lojinha que tem atrás da minha casa aqui, por R$20 eu compro um pisca para frente, um pisca para trás, o famoso olho de gato das rodas, R$1 cada um aqui, capacete razoável, acho que é uns R$90, ainda com um pisca na nuca, retrovisor, eu paguei daquele côncavo, né? Desse tamanho assim, o retrovisor que eu comprei aqui, paguei 34, R$37 no retrovisor, ele é removível. Então, Aqui, cobra aí do pessoal aí de Manaus, que as coisas estão caras aí. Tô falando, Fabrício, que são coisas boas, tá? Esse teu pisca de R$10, cara, a bateria daqui a pouco acaba, se ele molhar, ele estraga. Eu tô falando de equipamentos bons sim, e que durem. Não adianta sim, você aí comprar é um outro capacete, nível, né? não adianta você comprar um capacete de R$50 que ele não vai proteger tua cabeça, cara. Só para ser pro forma, não adianta. O que eu tô falando é você comprar equipamentos bons, cara. E eu tô falando, e mesmo que seja uma luzinha de R$10, de 20, mais um retrovisor de 35, um capacete de 50, cara, são R$100, é uma cesta básica já. Sim, o meu grande questionamento é o seguinte: se é equipamento obrigatório, né, por que as montadoras já não são obrigadas a fornecer, né? Mas o refletor vem na bicicleta. O Código de Trânsito ele não fala de luz, ele fala de refletor. E o refletor vem na bicicleta. Daqui, pelo menos as bicicletas que eu vejo aqui nas lojas, não vem. Cara, eu posso, não se vem. você, olha só, bicicleta, não, de repente mountain aí bike, o pessoal então vamos lá. então Deixa eu mas os daqui... só esclarecer uma coisa. Bicicleta de competição, ela não vem com isso. Então, o Código de Trânsito ele fala isso também. Bicicletas urbanas, elas vêm. Vem um saquinho lá dentro da bicicleta, da caixa da bicicleta, que vem retrovisor, vem campainha e vem refletor. Isso já vem. A bicicleta, a indústria fornece isso daí. Agora, se você vai comprar uma bicicleta de R$5.000, uma mountain bike, ela não vem com isso daí, porque não é uma bicicleta urbana. Aí o cara vai usar ela na rua, ele vai ter que botar esse negócio lá, porque a lei exige. Então, assim, as pessoas colocam. Eu acho que tem que ter uma grande diferença aí. Só um segundo, Cirino, por favor. Você tem ciclistas urbanos, o cara do dia a dia, que é o cara que mora geralmente na periferia, que anda na sua bicicletinha lá de R$200. E se tem os caras que compram as bicicletas de 5, 10 mil reais, cara, que deveriam ter um conhecimento muito maior sobre legislação, e aí esses caras devem colocar suas luzes. Então, assim, quando você olha para os passeios noturnos aqui, você vê todo mundo com a luz bonitinha lá, piscando e tudo mais. Agora, quando você vai lá de manhã cedo, vê o cara que está saindo da casa dele para ir para o trabalho, 5 horas da manhã que você procura a luz, eu acho que você não vai achar mesmo. Porque esse cara ele não vai ter a grana, esses R$100, de repente, para comprar. A gente mesmo aqui, às vezes, distribui a luzinha, a bateria para os caras, porque a gente sabe que é importante. Quanto mais eles estiverem visíveis, melhor para o ciclista. Então, a gente, quando vê alguém que precisa, a gente vai lá, doa, a gente compra às vezes, porque a gente percebe que é perigoso o cara andar.
Isso é muito Mas bacana. é um negócio que, de novo, a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla. Não adianta olhar só para uma determinado público de ciclistas, né? A gente tem que olhar para um todo. E quando a gente olha de um todo, a massa que usa, cara, não tem acesso à informação e, às vezes, não tem a grana para poder ter esses itens que a gente entende que são extremamente importantes e relevantes para o ciclista assim. Na verdade. Quase contigo. Eu ia até falar, Guiar, que infelizmente para cá, grande Fabrício, nós temos um custo muito alto no frete. Outra vez eu fui fazer um pedido, até pelo Mercado Livre, o produto o frete saía mais caro que o produto. Vamos dizer, o produto era 100, o frete era 300, entendeu? Então, é bem mais alto. Eu vou até aproveitar aí, só como aqui nós estamos sempre em aprendizagem, né? Grande a Guiar, eu vi uma vez na resolução CONTRAN 46, falha a memória, eu acho que ela é de 98. Ela traz que a bicicleta, o Código de Trânsito diz que os equipamentos são obrigatórios, né? E o CONTRAN veio regulamentando, vamos dizer assim, modificando um pouco o CTB, trazendo essa obrigatoriedade somente para as bicicletas com aro superior ao aro 20. Só para você ver, né? E tirando, lógico, é o que você acabou de falar, né? Aquelas que são de competição, aquelas de mountain bike, aquela que você especificou, entendeu? Eu vi, foi na resolução CONTRAN 46 essa determinação, entendeu? Joia, posso falar da R6A, então? Beleza, isso que pode seguir, meu amigo Fabrício. Então, vamos lá. Acho que boa parte dos profissionais aí, né, já sabem que tanto a R6A quanto a R6B e a R6C, que são a família ali das placas de estacionamento, né, elas têm uma área de abrangência de 30 metros antes e 30 metros depois, né? Muitos sinais, ao contrário aí desses três, né, ou valem somente no ponto onde estão instalados, ou valem a partir do ponto onde estão instalados, né? E outros valem a partir de onde estão instalados, outros não, na verdade, aí é só a placa de regulamentação de velocidade, né? Vale a partir de onde está instalado, mas tem uma área de abrangência determinada depois também, mas isso aí é outro assunto. Quanto às placas de estacionamento, né, não tem somente aí esse critério dos 30 metros antes e os 30 depois. Vamos falar de via urbana, né? Nas vias rurais muda um pouquinho. Nas vias urbanas, se você tem uma quadra de até 60 metros, beleza, você coloca uma placa lá no meio, ela está valendo toda aquela quadra, né? Agora, se a quadra estiver, ou o trecho ali que você deseja trazer essa proibição, um trecho maior do que 60 metros, aí você tem que repetir a placa, né? Repetindo a placa, a distância entre uma e outra não pode ser superior a 80 metros, sendo recomendado a distância de 60 metros entre uma placa e outra. Ela tem que ficar a mais de 5 metros da esquina, né? E não pode ficar a mais de 30 da esquina também. Ou seja, a primeira placa, né, considerando que a esquina tem a proibição, tem que ficar a partir de 5 metros e 1 centímetro lá, um critério bestinho aí, mas tem 5 metros e 1 centímetro em diante, a no máximo 30. Né? Aí vem se repetindo as demais. O grande problema é quando há um trecho de proibição, ou seja, não é a quadra inteira, é só um pedaço. Tá? Nesses casos, a informação complementar ela é obrigatória. Como assim? Ou você coloca na placa início, para sinalizar onde começa a proibição, e término, né, para sinalizar onde termina essa proibição, ou você complementa com a informação complementar na linha amarela. E aí, nesse caso, você tem que implantar a linha amarela lá, né, e respeitar também essas distâncias máximas entre uma placa e outra. Se o início do trecho da proibição for esquina, não precisa informação complementar início, né? Precisa lá no final, término, se não for a quadra inteira. Né? Mas a primeira placa ali, se for esquina, esquece botar o início, não precisa. Tá?
ou o contrário, né? Se começa a proibição no meio da quadra e o final do trecho é uma esquina, aí você não precisa botar, no caso, o término. Coloca o início, né? Se precisar repetir a placa até lá, você repete a placa e não precisa colocar informação complementar nessas intermediárias, tá? E a última placa lá você não precisa botar término, porque o término já vai ser esquina mesmo. Então tem esses critérios aí adicionais, né? E se for dentro de curva, você tem que atender ali a circunstância do local, aí colocar a repetição em placas menores. Se você tiver uma interseção em T, interceptando esse trecho, né? Por mais que ele só tenha 60 metros, você tem que repetir a placa, né? Vamos supor que eu tenho uma quadra aqui, ó, de 60 metros, mas no meio dela aqui, ó, eu tenho uma outra via. Tá? Quem virar para cá, se a placa estiver antes dessa interseção, não vai saber que esse trecho daqui está a proibição. Então tem que colocar uma placa aqui e outra aqui, para quem chega aqui ter a visão também. Então são outros critérios adicionais aí que essa placa tem. Mas, em via de regra, a grosso modo, é isso aí, 30 antes, 30 depois, mas tem essas outras particularidades aí também. As nossas particularidades, não só do CTB, mas temos que ler aí, principalmente o manual de trânsito, aí, todos os volumes, né? Aí... Essa que você ilustrou aí mesmo, né? Tem alguns probleminhas nela ali, né? A cor do suporte não pode ser, Ei, não branca, tem isso né? ainda. Visivelmente, a distância dela está muito menor do que 30 centímetros da pista de rolamento. A gente usa geralmente para o processo administrativo, para de defesa, recurso, nos ciclos, ela é muito boa e útil nesse sentido. Eu, particularmente, né, vejo algumas situações que, embora estejam erradas, eu, como se eu estivesse na condição de membro julgador da Jari, eu ia analisar muito o mérito da relevância que aquele erro tem para a não observância da sinalização. Embora o artigo 90 não traga essa possibilidade aí, né, da sinalização errada, ela está um pouquinho errada ou muito errada, né, vamos dizer assim, a grosso modo, se aplica o artigo 90 lá taxativamente, né, tem coisas que realmente não são relevantes. O exemplo ali é uma dessas, né? Pô, a cor do suporte e a distância da placa para piso de rolamento atrapalha o cara saber que ele é proibido estacionar? No meu ponto de vista, não. Então, particularmente, não acho que isso seja justificativo com respeito à sinalização, né? Embora ela esteja fora dos padrões, não acho algo relevante, mas a grosso modo, né, levando lá criteriosamente o artigo 90 em consideração, caberia ter um recurso sobre isso aí também. Obrigado, obrigado aí, grande Fabrício. Até pelo tempo aqui, eu estou vendo o tempo voa, né? Já estamos com 1h30 aí. Eu vou pedir aí para vocês fazerem as considerações finais de vocês, o que puder falar. Começar aí com o meu amigo Aguiar, puder fazer suas considerações. Eu agradeço a participação de vocês e de todos aí que estão presentes. Temos aí o Herbert, a dona Dina, Marcos George, o Edson, o grande Marcos Fardo, o nosso amigo Raniel, a Priscila, Geraldo, Rosiane, Sandro, a Dionísio Santana. Então, puder fazer as suas considerações finais aí, eu agradeço, começando com você, meu amigo Aguiar. Tá, primeiro eu agradecer pelo convite, obrigado por permitir que a gente pudesse falar um pouco mais de bicicleta. Eu acho que é um tema que cada vez vai fazer mais parte dessas discussões. Eu acho que foi o Marcos que falou a questão da vitimização. Por mais errado que o ciclista esteja, sempre ele vai ser a vítima, cara. O brasileiro, ele tem um problema de banalizar as mortes no trânsito. Então, a gente precisa, assim, começar a pensar de uma forma de tornar isso algo que seja intolerável. As mudanças na Holanda aconteceram porque lá a população não permitiu que crianças mais morressem por conta de trânsito. Por isso que hoje ela é esse exemplo de cidade humana, cidade justa, uma cidade inclusiva. Então, vamos ter cuidado com o ciclista, vamos proteger o ciclista, vamos orientar o ciclista, vamos. Eu acho que educá-lo faz parte de cuidar do ciclista, tá? A gente tem um trabalho aqui que a gente procura fazer isso de uma forma muito, muito pequena, mas a gente tem um código de trânsito aqui de bolsa, ó,
não sei se dá para ver aqui, que a gente distribui para os ciclistas, com todas essas orientações que o Fabrício passou, que a gente discutiu aqui. Estamos fazendo a nossa parte, mas acho que cabe também ao poder público e cabe também vocês que trabalham com o trânsito promoverem essa educação cada vez mais para que a gente possa ter um trânsito mais humanizado para todos, não só para os ciclistas, para todos. Tá? Então, obrigado, espero que todos fiquem bem, com saúde, né, se cuidem, né, e que a gente possa ter as ruas mais justas para todos. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Tudo dê certo, glória a Deus. Passo a bola aí para você, Maurício. Agradeço bastante, Aguiar. Com você. Bom, quero agradecer imensamente o convite aí. Foi uma baita de uma surpresa. Fiquei muito feliz mesmo. Agradecer a todos que estiveram aí com a gente até agora. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só procurar nas redes sociais Sinaliza Aí. Vai me encontrar lá tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. E lá eu posto alguns desafios, alguns assuntos aí meio controversos na sinalização de trânsito. Então, através disso aí, a gente busca aumentar o conhecimento de todo mundo. Né? Todo dia que eu posto lá, eu estou estudando aquilo novamente. Né? Não sou dono da razão, não sei tudo ainda. Mas a cada dia, né, eu procuro aprimorar mais um pouquinho e passar esse conhecimento, né, porque não adianta só a gente absorver o conhecimento e guardar para a gente. Né? A gente só vai ter um trânsito aí mais seguro, mais humano, a partir do momento que a gente começar a se unir, né, assim como a Guiar falou que lá na Holanda teve um grande plano para se alcançar o objetivo, né, a gente precisa também dar as mãos e seguir aí para poder melhorar o trânsito que não só mata, né, mas também causa prejuízos gigantescos nos cofres públicos. Né? Se a gente for olhar aí, o sistema de saúde deu a desinchada que deu agora na pandemia, porque muita gente começou a ficar em casa e o número de acidentes caiu drasticamente. Ainda bem, né? Só que o pessoal começou a voltar para a rua e começaram a crescer os números aí. O pessoal parece até que deu uma desaprendida, né? Parece até que voltou pior do que estava antes. Não sei se aí em Manaus está assim, mas aqui ó, a gente tem um trecho da BR-101 aqui que, meu Deus do céu, era 3 acidentes por semana, agora está 5. 5, 7 tem vezes. Né? Exatamente, então, a coisa piorou bastante, viu, Fabrício? Piorou muito, né? Parece que o pessoal destreinou, né? Já não era muito treinado, agora parece que piorou um pouco. O pessoal tá se libertando, querendo se libertar. O pessoal anda muito desatento, né? Então, mais uma vez agradeço a todo mundo que esteve com a gente e estamos juntos. Precisar de alguma coisa, alguma informação, me achando lá nas redes sociais, vai ser uma imensa satisfação trocar uma ideia lá, compartilhar conhecimento. A minha missão de vida é essa aí, então topo qualquer parada. Doutor Eu agradeço, nós que agradecemos. Só para agradecer aí, apesar de estar na reunião, pedir licença aqui, e assim, foi muito interessante ouvir a questão que o doutor Fernando colocou a respeito da mobilidade e da questão da utilização dos transportes públicos, que realmente é um problema que nós temos aqui, né? Principalmente porque a nossa frota aqui dentro de Manaus ela cresceu muito. A frota de transporte por aplicativo também cresceu bastante, por consequência, automaticamente, do sistema de transporte que está deficiente, o transporte público. Uma coisa que eu achei bastante interessante que o meu amigo Paulo colocou aí, que a ONU realmente agora ela incluiu na agenda, né, para a década de segurança viária de 2020 a 2030, a questão da bicicleta agora, e principalmente o que está colocando na questão do mais vulnerável, na questão do transporte, né? Então, para a nossa região amazônica aqui, é de suma importância a bicicleta, porque tem interior que você sabe que é difícil até chegar o veículo, quanto mais o combustível. Então, assim, o Paulo colocou umas situações assim bem interessantes mesmo, com relação à temperatura aqui, que eu sou Paulo, que você sabe que eu tenho a bicicleta, mas eu não uso com medo justamente de circular em via pública aqui, e não pela questão da temperatura.
Mas quem sabe um dia, né, Paulo, essas coisas mudam. Uma coisa que o Fabrício colocou aqui também, que eu achei bastante interessante, a respeito das sinalizações, principalmente aqui dentro de Manaus, você sabe, doutor Cirino, que nós temos um problema seríssimo com questão de estacionamento. É uma das multas mais aplicadas aqui dentro de Manaus, justamente o estacionamento irregular, seguido de velocidade, avanço de semáforo também, e a utilização do celular. Então, eu também vejo, como você, Fabrício, que às vezes a questão da sinalização lá está simplesmente com o suporte pintado de branco, que não deveria, ou um pouco afastado. Eu acho que isso daí deveria ser irrelevante, porque a principal função dela é principalmente orientar o motorista, até por questão da circulação da via, né? E, assim, apesar de não poder ter acompanhado hoje diretamente, assim, com vídeo e tudo mais, mas eu estou acompanhando por áudio, viu, Paulo? Eu tô, eu tô te acompanhando. Acompanhei o que o doutor Fernando falou aí, o que o Fabrício colocou, então, assim, cara, só tenho a agradecer. Não é a primeira vez que eu entro em contato com o Paulo e, de pronto, ele ajuda, ele participa. O Fabrício, é a primeira vez que eu conversei com ele, assim, convidando ele para participar de um evento, e também participou. Então, fico muito feliz e fico muito agradecido. E vocês sabem que a hora que vocês precisarem, vocês podem contar com um amigo de vocês, e principalmente também com a Comissão de Trânsito da OAB aqui do Estado do Amazonas. Obrigado, viu? Obrigado aí, grande Raniele Mendonça. Foi um dos grandes aí que conseguiu organizar todos vocês para esse ciclo de debate. Obrigadão aí pelas oportunidades. Então, em nome aí do Dr. Choia, que é o nosso presidente da Comissão de Trânsito, assim como ao Dr. Marício Reis, que está aí também, da Comissão de Trânsito da UAB, agradecemos aí a participação de todos. Novamente, muito obrigado, grande Aguiar. Fabrício, foi um prazer também conhecer você. Aí o nosso amigo Herbert Martins também, grande Marco Fardo, o nosso Marcos George, lá do Ceará, o nosso amigo Edson, a dona Dina, daqui, tão carinhosamente. Até minha mãe está até agora aqui também no final, Irmã Maria, a Priscila, ao Geraldo, Rosiane, Sandro, a Santana e ao César. Todos vocês, muito obrigado e boa noite e até a próxima. Amanhã temos um outro ciclo de debate também, que é o PL, e sexta temos o outro ciclo de debate com a participação também do nosso querido Marcos Aifardo, que está até agora com a gente aqui também, tá bom? Então convido vocês... Doutor Cirino, só uma coisa, Paulo, eu quero a minha Calói, Paulo. Eu nunca tinha visto um pedido virtual, é a primeira vez, um coletivo. Podemos providenciar. Ei, Fabrício, a bicicleta, no tempo que eu comecei a andar de bicicleta, a minha primeira bicicleta foi uma Monarita. Nossa, antiga, hein? A minha foi uma Caloi Cross, e na época que meus pais estavam meio ruim da grana, eu cheguei a ter uma Ceci. Meu pai comprou rosa e pintou em casa de azul no pincel. Essa é a melhor bike, mano. Obrigado, boa noite. Organizar tudo e deixar um abraço aqui de Morada Nova no Ceará. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite. Boa noite a todos vocês e até a próxima, tá? Obrigado, até mais.